Olá pessoal, eu sou o professor João Ferreira, sou professor formador e conteudista desta disciplina de Sistemas de Informação aplicados ao transporte. Esta disciplina faz parte do módulo 3 do curso de Logística. Tá? Pessoal, antes de começarmos a videoaula, gostaria de pedir desculpas a vocês pela qualidade do vídeo e do áudio, porque infelizmente essa aula não está sendo gravada em estúdio. Vamos lá. Roteirização de veículos. Bom, a palavra roteirização é uma tentativa de tradução da palavra routing, uma palavra inglesa, e que nada mais é do que a tentativa de você determinar uma ou mais roteiros, uma ou mais sequências de paradas por um determinado percurso, por um determinado caminho que você faça. Imagine, por exemplo, que você tem uma fábrica de distribuição de bebidas. O seu caminhão esteja lá na fábrica, você precisa passar por 4 cidades. Então, qual a melhor rota por onde o seu caminhão deve trafegar? Sair da fábrica e ir para a cidade 1, depois para a cidade 3, depois para a cidade 4, depois para a cidade 2 e depois voltar para a fábrica? Então, a tecnologia que decide qual a melhor rota é chamada de routing. Okay? Quais os objetivos da roteirização? É definir que você encontre o melhor caminho, o caminho que você gaste menos, por exemplo, minimize os seus custos para percorrer todos os pontos. Garantir que você passe por todos os pontos e depois retorne para o seu ponto de origem. E garantir que de um ponto para outro, se for o caso, por exemplo, você não exceda a carga máxima de transporte do seu caminhão, como no exemplo que eu acabei de citar. Vamos falar um pouquinho também sobre algoritmos. Tá, gente? Bom, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre algoritmos na formação de vocês, e por isso eu vou falar um pouquinho do início do que é realmente algoritmos. Bom, algoritmos é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, ou seja, não dúbias, tá? Um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador. Ou seja, você pode ter algoritmos fora do seu computador. Não necessariamente os algoritmos devem estar dentro do seu computador. O que os algoritmos devem fazer? Eles devem descrever de uma forma clara, precisa e concisa o que se deve fazer. Tá? E essa sequência, a gente chama de passo a passo para que você realize determinada tarefa, é chamada de algoritmo. Então, professor, peraí, um algoritmo é uma sequência de qualquer tarefa que eu queira fazer? Sim. Nesse nível que vocês estão estudando, podemos definir assim. Por exemplo, então, qual seria o algoritmo, qual seria o passo a passo para que você acordasse de manhã e saísse de casa para estudar ou para ir ao trabalho? Então vamos tentar definir um passo a passo comum para todos. Primeira coisa que você faz quando acorda: levantar da cama. Passo 1, levantar da cama. Passo 2, ir ao banheiro, fazer a sua higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes. Passo 2, ir ao banheiro. Passo 3, vestir a roupa. Passo 4, tomar café da manhã. Passo 5, sair de casa para o trabalho ou para o estudo. Então, essa divisão, esses 5 passos que eu acabei de citar para vocês, nada mais é do que um algoritmo, uma sequência lógica, uma sequência finita, uma sequência ordenada de um passo a passo que você deve fazer para que você consiga acordar e sair de casa normalmente. Vamos dar um outro exemplo aqui, por exemplo, um algoritmo para a resolução do problema de uma receita de bolo. Bom, aqui vocês devem ter estudado já isso aqui, como por exemplo dispositivos de entrada, dispositivos de processamento, dispositivos de saída, em que todo o sistema, seja ele computacional ou não, seja um sistema, ele vai ter essas 3 características aqui, como dispositivos de entrada, processamento e saída. Qualquer sistema. Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema computacional, qualquer sistema. No nosso caso aqui, sistemas computacionais. Então, quais são os dados de entrada que você tem aqui no seu sistema? Farinha de trigo,
ovos, açúcar, fermento, leite, manteiga. Você vai precisar fazer um processamento, você vai precisar seguir uma rotina, você vai precisar seguir um passo a passo para que com esses dados de entrada você consiga ter um dado de saída que é um bolo, ok? Então, qual seria o passo a passo que a gente ia tomar aqui para que conseguíssemos produzir o bolo no final? Então, vamos tentar criar um algoritmo para isso, ok? Então, o algoritmo da receita de bolo. Qual é o primeiro passo? Bater 2 claras. Segundo passo, adicionar 2 gemas. Terceiro passo, adicionar 1 xícara de açúcar. Quarto passo, adicionar 2 colheres de manteiga. Quinto passo, adicionar 1 xícara de leite. Sexto passo, adicionar farinha e fermento. O sétimo passo, colocar numa forma e levar ao forno. Então, gente, perceba que se você percorrer esse passo a passo, se você fizer os 7 passos nessa sequência, nessa ordem, no final do passo 7, provavelmente você terá um bolo. Okay?